Toda vez que você pega conteúdo programático de um edital e se depara com um monte de lei, um monte de decreto, você pensa, meu Deus, isso é muito complicado, não vai dar pra mim. Por quê? Por quê? Simplesmente você não sabe o que fazer com aquilo tudo. Se precisa ler, se não precisa ler, ou se conta com a sorte e espera que aquela legislação toda não esteja na sua prova. Pois então eu tenho uma péssima notícia para te dar. Essas legislações não só vão estar na sua prova, como elas podem representar mais da metade das questões das disciplinas em que estão previstas. Por isso fica comigo aqui nesse vídeo, que hoje eu vou te falar que leis são essas, onde você pode encontrar de forma segura as versões mais atualizadas e como você pode estudá-las para acertar todas as questões que estiverem na sua prova. Meus aprovados, eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Se o seu objetivo é ser aprovado em concurso, já se inscreve no canal, deixa o seu like e vem comigo. De concurso de nível médio até o mais complexo e concorrido concurso de nível superior, as famosas leis secas estavam, estão e estarão no edital. Lei seca, que aqui nada tem a ver com a proibição relativa às bebidas alcoólicas, é um termo utilizado para designar todo o texto normativo, como leis, decretos, regulamentos, o Código Tributário Nacional, as leis orgânicas e a própria Constituição Brasileira de 1988. Ou seja, textos normativos que disciplinam vários aspectos do nosso país, da administração pública, dos servidores e de todos aqueles que contratam ou se relacionam com a administração pública. Quando você escuta falar em ler a lei seca, isso significa dizer ler o texto da norma, sem nenhuma interpretação externa. E por que isso é importante, Lívia? Porque as bancas costumam cobrar em prova o próprio texto da lei, ou seja, a sua literalidade. Dessa forma, quando você se prepara estudando o texto da lei, você consegue no momento de prova identificar o copia e cola feito pela banca ou ainda aquela palavrinha que foi colocada ou que foi trocada para tornar a alternativa incorreta. Portanto, ter o conhecimento da legislação é essencial para o seu bom desempenho nas questões de prova, principalmente nas questões objetivas. Assim, você conseguirá aumentar o percentual de acertos nas questões e aumentar a sua chance de aprovação. Em geral, nas provas objetivas, boa parte das questões é compostas por questões retiradas do texto da lei. Pronto, Lívia, eu já entendi o que é lei seca, por que elas são importantes em concurso, mas eu tenho uma pergunta. Eu não faço a menor ideia de onde encontrar as versões atualizadas, como estudar e o que é mais importante estudar, tendo em vista que são várias. Muito bem, meus aprovados, a forma mais segura de você encontrar as legislações atualizadas é no próprio site do Planalto. A única coisa que você vai precisar fazer é entrar no Google e escrever o nome ou o número da lei que você está buscando, seguido da palavra Planalto, e seguir a busca. O primeiro resultado da sua busca é o que importa para você. As leis secas geralmente são dispostas no conteúdo programático dentro de algumas matérias, como por exemplo, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, previdenciário, orçamento público, direito civil, processo civil e várias outras disciplinas, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui de direito administrativo, direito tributário e orçamento público. Por exemplo, o direito administrativo tem um compilado gigantesco de normas e legislações que são cobradas em prova, como por exemplo, a lei de improbidade administrativa, a lei de acesso à informação, as leis relativas às licitações e contratações públicas, e é importante a gente mencionar, inclusive, que a antiga lei de licitações, a 8666 de 93, estaria perdendo a sua vigência agora, em 31 de março de 2023, mas deverá ser prorrogada até março de 2024, ou seja, se a gente imaginava que ia deixar de estudar essa norma, a gente não deixa de estudar, ela continua sendo uma legislação importante em concurso. Então, junto com ela, a lei do pregão, a lei 10.520 e a própria lei de licitações, a nova lei de licitações, a 14.133 de 2021. Além disso, a Lei Geral de Processamento de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei Anticorrupção, a Lei de Abuso de Autoridade, enfim, são várias normas dentro do conteúdo programático do direito administrativo que necessariamente você precisa conhecer o texto, você precisa estudar e acertar as questões de prova relativas a essas normas. Dentro do direito tributário, por exemplo, o pessoal que estuda aí para a área fiscal, além do próprio texto da Constituição Brasileira de 1988, precisa ler o Código Tributário Nacional, o CTN, as legislações tributárias, enfim. Dentro do orçamento público, AFO, Administração Financeira e Orçamentária, que é uma disciplina extremamente cobrada em concursos públicos, nós temos ali a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Teto dos Gastos e
a Lei 4.320 de 64. Portanto, são várias as normas, várias as legislações que você precisa necessariamente estudar, você precisa necessariamente conhecer o texto da lei, porque as bancas utilizam o texto da norma para elaborar as suas questões. Podemos mencionar vários concursos onde essas legislações estavam previstas, como por exemplo, INSS, Banco do Brasil, TJDFT, TCU, Senado Federal, CGU, Receita Federal e os que virão, AFT, Bacen, Anvisa, TCDF, então são TSE unificado, então são vários os concursos que cobram essas legislações, essas leis secas, por isso elas são extremamente importantes na sua fase, no seu momento de preparação, você precisa necessariamente praticá-las. Lívia, e como estudar essas leis? Bom, segundo a teoria da pirâmide da aprendizagem do psiquiatra norte-americano William Glasser, nós absorvemos o conteúdo que estudamos a partir da forma como recebemos. E 80% do que retemos vem ao ler, ao escrever ou a colocar em prática algum conteúdo. Por isso, a melhor forma de você estudar essas leis secas é a partir da leitura repetida e da prática de resolução de questões. Mas, Lívia, são muitas leis, muitos artigos, como que eu vou vencer tudo isso? Bom, eu sei que o tempo é curto e o conteúdo é gigantesco, por isso você precisa otimizar o seu estudo, ou seja, focar naquilo que realmente importa e que tem mais chance de ser cobrado na sua prova. Para vocês terem uma ideia, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, muito cobrada em provas de concurso, tem 47 artigos e apenas 10 deles são objetos de questões de prova. São esses artigos que você precisa saber na ponta da língua. Pensando nisso, a série Legislações Federais em Questões traz, além de todo o texto atualizado e sempre revisto das normas, todas ou quase todas as questões das principais bancas para que você pratique e tenha como foco de atenção aqueles artigos onde há maior concentração de cobrança, ou seja, você precisa otimizar o seu tempo de estudo dessas legislações, você precisa focar naquilo que de fato vai estar na sua prova. Se quiser saber mais sobre as legislações que estão disponíveis na série Legislações Federais em Questões, é só apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então mandar uma mensagem no contato de WhatsApp que está fixado nos comentários aqui abaixo. Muito bem, meus aprovados, espero que façam uma excelente preparação, otimizada, eficiente, levando em conta aquilo que de fato importa na sua prova, aquilo que vai estar representado em termos de questões, para que você consiga obter o maior número de acertos possíveis na sua prova e assim obter a sua aprovação no cargo dos seus sonhos. Gostou do conteúdo desse vídeo? Então já se inscreve no canal para acompanhar todos os conteúdos que virão. Confia em você e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!